um milagroso cumprimento dos planos ocultos de Tito, uma revelação inesperada da aliança divina na terra de Roma. Durante o governo de Nero, o clamor dos oprimidos ecoava nas sombras das ruínas. Tito, um jovem escravo de olhar decidido e corpo forte, vivia sob o domínio de um patrão cruel que se entregava aos excessos e à opressão. No entanto, pese a todas as correntes que o prendiam, o espírito dele ardia com uma esperança inquebrantável, alimentada por seu relacionamento secreto e profundo com Deus. Certa manhã, enquanto observava a movimentação frenética da cidade, Tito lembrava-se do encontro transformador que tivera com Paulo, o apóstolo. Foi em um beco escuro onde, fugindo de perseguições sangrentas, Paulo compartilhou a mensagem de amor e redenção que mudaria o destino de Tito para sempre. Naquele momento, uma chama acendeu-se em seu coração, um chamado que o instigava a ser um líder e pastorear a crescente comunidade cristã em Roma, aqueles que, como ele, anseiam por liberdade, não apenas física, mas espiritual. Os dias passaram e Tito tornou-se um elo vital entre os fiéis que se reuniam em secretas assembleias, sob constante ameaça de traição. Apesar dos olhares de desconfiança e hostilidade que enfrentava, nada poderia separar Tito do amor de Cristo. Conforme Paulo dissera em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Em meio a um tumulto simbólico de perseguição, a fé de Tito permanecia firme, nutrindo a coragem que crescia em seu interior. Após uma crise angustiante, Tito teve uma visão sobrenatural, luzes brilhantes o cercavam, e uma voz potente ressoava, proclamando que Deus tinha planos ocultos para fortalecer sua igreja em tempos de provação. Essa revelação o deixava mais determinado do que nunca, mas também o apunhalava com um dilema. Deveria ele permanecer leal a um mestre injusto ou obedecer ao chamado divino? Dias se passaram, intensificando sua convicção. Na sua mente, revivia a história de José do Egito, um homem injustamente escravizado que, posteriormente, se tornou um instrumento de salvação. Assim como José fora usado, Tito sentiu que poderia ser escolhido para um propósito maior em meio à dor. Depois de fervorosa oração, decidiu organizar uma reunião secreta entre os líderes da igreja em Roma, os quais estavam ameaçados. Enquanto os preparativos tomavam forma, Tito sentiu os ventos da traição se aproximarem. Uma sombra de medo lhe acariciava o coração. Um amigo próximo, que uma vez tinha sido aliado, agora começava a consultar o próprio patrão sobre a fé de Tito. Este embate emocional pesava-lhe, mas ele sabia que seu compromisso com Deus era inabalável. Finalmente, a noite da reunião chegou. Tito estava ciente de que a continuidade da fé dependia daquele encontro. Quando os líderes começaram a chegar, um peso de expectativa pairava no ar. Ao compartilhar suas visões e a palavra de Deus, um acontecimento sobrenatural ocorreu. O Espírito Santo se derramou sobre eles, criando um sinal de renovação espiritual que fez ecoar as promessas de Atos 2:17 em meio àquelas paredes. Ouvindo os primeiros sussurros de louvor e adoração, Tito sentiu seu coração pulsar de esperança e temor. Ele sabia que mudanças estavam por vir, mas as sombras da traição ainda pairavam. Com uma coragem renovada, seu espírito clamou a Deus pelo fortalecimento de sua comunidade. Contudo, a pergunta que fervilhava em sua mente era: até onde Deus o guiaria nesta tumultuosa jornada de fé e provação? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre. Fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, na escuridão opressora de Roma, Tito se viu no limiar de uma nova era de fé, onde cada comunhão não apenas buscava sobrevivência, mas uma promessa de transformação. Mas a luta ainda estava longe de terminar, pois o mundo ao redor continuava a se agitar em turbulência e expectativas. Com os olhos fixos na luz divina, Tito preparava-se para o próximo capítulo de sua vida, onde os planos de Deus começariam a se cumprir de maneira magnífica e impensável. Com a luz da lua filtrando-se através das frestas das paredes clandestinas, a atmosfera estava carregada de expectativa. Tito,
cercado pelos irmãos em Cristo, sentia o peso da responsabilidade que havia assumido. As vozes repletas de adoração e intercessão elevavam-se ao céu, ecoando como um hino de esperança nas gélidas noites de Roma. O Espírito Santo se movia entre eles, e seu temor e ansiedade se dissipavam, substituídos pela certeza de que Deus estava presente. Contudo, o perigo não tardou a se manifestar. Ao término da reunião, enquanto os fiéis se dispersavam sutilmente pelas ruas escuras, um som distante se aproximou. Era o barulho de passos pesados e vozes ríspidas que quebravam a serenidade da noite. Tito ficou paralisado momentaneamente, seu coração batendo acelerado, ciente de que a traição de seu amigo agora poderia custar vidas. O que antes parecia um vislumbre de vitória parecia agora uma tensa expectativa de calamidade. Silêncio, ordenou Tito em um sussurro nervoso, enquanto todos se encolhiam nas sombras. Os rostos de seus irmãos refletiam o medo da possível captura, mas a coragem despertada em seu espírito não permitiu que ele fraquejasse. Tito lembrou-se das palavras de Paulo em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação. Com um aceno de mão, Tito fez um sinal para que se reunissem perto. Precisamos buscar a orientação de Deus. Ele nos trouxe até aqui e nos dará as estratégias para prosseguir, ele murmurou enquanto cerrava os olhos e se colocava em oração. Naquele momento, ele sentiu uma presença poderosa envolvê-lo, e a sabedoria divina começou a fluir em seu coração. Vamos nos dirigir a um local mais seguro, sugeriu um dos líderes. O templo de túnicas, nas catacumbas, pode nos abrigar até o amanhecer. Tito assentiu, concordando com a sugestão. Em meio à tensão, uma determinação profunda aflorou nele. A missão de fortalecer a fé daqueles cristãos não poderia ser interrompida por nada, nem mesmo por ameaças. Com agilidade, Tito levou o grupo em direção às catacumbas subterrâneas, um labirinto de passagens escuras, refletindo milênios de história. A cada passo, sua mente divagava para as palavras de Jesus em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade ressoava em seu ser. A Igreja de Cristo era indestrutível. Assim que encontraram abrigo nas catacumbas, Tito ergueu a voz, firme e confiante. Irmãos, não temam. Estamos unidos em Cristo, e suas promessas são verdadeiras. O que vivemos hoje pode ser uma provação, mas lembrem-se de que nossa esperança está firmada na rocha eterna. A adoração recomeçou, mas agora com uma nova intensidade. Enquanto cantavam canções de libertação e fé, a escuridão que o cercava parecia recuar. Tito percebeu que, embora suas circunstâncias fossem sombrias, a luz da presença de Deus brilhava mais intensamente nas almas disponíveis. De repente, um estrondo ecoou à distância. A entrada da catacumba estava sendo investigada por soldados. O grupo prendeu a respiração, e Tito sentiu uma onda de pavor cruzar seus pensamentos. Aquela invasão poderia indicar o fim de suas esperanças. Contudo, em meio ao terror, uma certeza crescente surgia em seu íntimo. Deus ainda tinha um plano. Enquanto os passos ressoavam mais perto, Tito lembrou-se das promessas de Deus a Moisés. Eu sou quem sou, Êxodo 3:14. Ele não estava apenas presente, mas ativo, orquestrando a continuidade da sua obra. No clamor pela salvação e força, uma visão se abriu diante dele. Quando ele olhou para os rostos de seus irmãos, viu a fé renovada, e naquele instante, uma nova revelação o atingiu. Deus irá nos usar, mesmo aqui, mesmo agora, proclamou Tito, não apenas para seus ouvintes, mas para si mesmo. A resistência não estava em evitar a dificuldade, mas em usá-la como um testemunho da glória de Deus. No entanto, uma inquietante certeza borbulhava no fundo de sua mente. A traição ainda espreitava. E se alguém do seu círculo estivesse disposto a sacrificar sua vida em troca de segurança? Enquanto os ecos do mundo externo ameaçavam invadir seu abrigo, a palavra do Senhor permanecia como uma âncora, preparando todos para a grande revelação que se aproximava. O que Tito ainda não sabia era que sua jornada de fé não apenas os testaria, mas revelaria os profundos mistérios de um plano divino que se desdobraria nas próximas horas, desafiando suas expectativas e moldando o futuro da Igreja de Cristo em Roma. Deus, em sua soberania, estava prestes a mostrar a todos que sua mão estava em cada um dos detalhes, e Tito seria instrumento nesta grandiosa tapeçaria do reino.
Na penumbra das catacumbas, os sussurros de temor e as vozes de adoração misturavam-se em um louvor fervoroso ao Senhor. Tito, sentindo a urgência do momento, procurou manter o ânimo de seus irmãos. Ele sabia que a provação que enfrentavam não era apenas um teste físico, mas uma oportunidade de revelar a força de sua fé. O som dos passos pesados se aproximava cada vez mais, ecoando nas paredes frias de pedra. Nosso Deus é um Deus de milagres, proclamou Tito, com os olhos fixos no céu que parecia distante, mas ao mesmo tempo tão próximo em espírito. Lembrem-se das palavras de Isaías: eis que o meu servo prosperará, ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Isaías 52:13. O Senhor já usou os menores entre nós para realizar grandes coisas. Enquanto Tito falava, um grupo de soldados romanos avançou, iluminando o caminho com tochas que lançavam sombras dançantes em todos os rostos emocionados. Lábios tremiam, mas o espírito de Tito se firmou. Ele se lembrou das palavras do Senhor: não se preocupem com o que terão que dizer, nesta hora o Espírito Santo falará por vocês. Lucas 12:12. Ele invocou a presença do Espírito Divino, pronto para garantir que sua fé não fosse abalada. Então, um dos soldados, o líder, se aproximou da entrada da catacumba. Sua expressão era uma mistura de determinação e incerteza. Quem se atreve a se reunir aqui em segredo? Ele gritou, sua voz ressoando nas cavidades escuras. A tensão era palpável, e cada rosto dos irmãos em Cristo refletia coragem e a possibilidade de um martírio iminente. Fiquem firmes, disse Tito em um murmúrio cheio de energia espiritual, sentindo a presença de Deus ali. Não temamos a morte, pois o Senhor já nos preparou um lugar. Ele é a luz que ilumina nosso caminho. Os soldados, um a um, começaram a avançar. O desespero poderia ter tomado conta do grupo, mas em vez disso, um espírito de liberdade começou a aflorar. Tito, impulsionado agora por uma nova força, lembrou de Pedro, que ao ser liberto da prisão, anunciou as boas novas em meio à adversidade. Irmãos, vamos não apenas enfrentar, mas brilhar como estrelas na escuridão. Este é o momento que Deus criou para nós. Com isso, Tito decidiu se adiantar, dando um passo à frente. Não somos criminosos. Somos servos do Deus Altíssimo, gritou, sua voz ecoando com poder divino. Dizemos a verdade, e é a verdade que fará vocês livres. O soldado líder hesitou, e por um breve instante, Tito teve uma visão, um plano divino emergindo da tormenta. A expressão impassível do soldado começou a mudar, um brilho de curiosidade e preocupação cruzando seu olhar. Ele olhou para os homens de Tito, que mantinham suas cabeças erguidas, e sentiu um peso crescente sobre seu próprio coração. Neste momento de vulnerabilidade, Tito sentia que as emoções de seus irmãos alimentavam uma força sobrenatural. Por um breve segundo, a realidade de seu sofrimento se misturava a um provável milagre. Às vezes, a liberdade pode ser encontrada dentro da prisão que é um corpo, Tito filosofou. O verdadeiro cárcere é aquele que aprisiona a alma, não o corpo. O líder da guarda, sentindo a sinceridade e a fé ardente diante de seus olhos, hesitou novamente. Uma janela de oportunidade se abria. As palavras que saíam da boca de Tito não eram apenas discursos, eram a expressão da fé que havia se preparado para este momento. Nos diga, pediu o soldado, por que vocês se reúnem à noite? O que é tão importante que arriscam suas vidas para isso? Tito abriu os braços, permitindo que a luz da presença divina brilhasse através dele. Nós nos reunimos para adorar ao único Deus verdadeiro, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui para fortalecer uns aos outros em amor e fé, e também para que a verdade do Evangelho atinja os corações aflitos. O homem, tomado por um conflito interno, hesitou na porta. A tensão era palpável, e tudo parecia prestes a ser descartado ou elevado a algo maior. Tito viu que Deus estava operando em um nível que poderia levar a uma decisão que mudaria não apenas as suas vidas, mas a do próprio soldado e, talvez, até de Roma. Assim, o que Tito não sabia era que seu testemunho estava prestes a lançar uma onda de transformação, enquanto os planos soberanos de Deus se desenrolavam nas sombras das catacumbas. Algo sublime estava germinando no ar,
e Tito insistia em que Deus estava permitindo que a luz da verdade brilhasse no mais profundo dos esconderijos. As portas do futuro começavam a abrir, e a revelação de Deus na vida de Tito levaria a um movimento de fé que mudaria o destino da igreja em Roma. Contudo, uma nova inquietação pairava sobre ele. No coração do soldado havia dúvidas e medos que precisavam ser confrontados. Deus estava prestes a testar a profunda convicção de Tito, levando-o a enfrentar não apenas a possível traição, mas também o verdadeiro significado da missão que lhe havia sido confiada. Tito percebeu que o ar estava tenso, como se toda a criação retivesse a respiração naquele momento decisivo. Olhos fixos no soldado, ele podia ver a luta interna que agora se desenrolava na mente do homem. Os sussurros de seus companheiros falavam de esperança, mas na face do líder da guarda, havia uma mistura de dúvida e curiosidade que parecia ecoar as palavras de Ezequiel: mas eu os farei passar pelo fogo, e os purificarei como se purifica a prata. Ezequiel 22:18. Poderia ser este um tempo de purificação não apenas para os que estavam nas catacumbas, mas também para o próprio soldado? Você está diante de algo que muitos buscam, mas que poucos entendem, disse Tito, cada palavra impregnada de um peso espiritual. A liberdade que oferecemos vai além das correntes e das prisões. Você sente isso, não sente? O soldado, ainda hesitante, deu um passo adiante, a luz da tocha lançando um brilho sobre seu rosto marcado pela luta interna. Contem-me mais sobre esse Deus que adoram. O que ele pode fazer por um homem como eu? Sua voz, antes forte, agora apresentava um tremor que denunciava a fragilidade. Tito viu naquela pergunta não apenas uma oportunidade, mas um chamado divino que reverberava em seu coração. Seria este o momento em que o Senhor manifestaria sua glória em meio às trevas? Nosso Deus é um Deus de restauração, de perdão e de vida, respondeu com fervor. Ele fez promessas a nós, e cada palavra é cumprida. Ele é capaz de transformar o mais perdido entre nós. As lembranças do que havia presenciado, os milagres, as curas, a ressurreição da esperança nas pessoas inundaram a mente de Tito. Ele ponderou as palavras do Salmo 91, com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Isso era mais que um convite, era uma verdade que clamava por reconhecimento. Um sussurro de oração ecoou entre os irmãos, e a atmosfera se carregou de um frescor sobrenatural. A luz da tocha dançava, imitando as chamas da fé que agora começavam a queimar dentro do soldado. Tito, percebendo o movimento do Espírito Santo, tomou coragem. Você não precisa continuar lutando nesta escuridão. O Senhor deseja que você conheça a verdadeira luz. A pergunta do líder da guarda, agora cheia de expectativa, fez ecoar um clamor nos corações de Tito e de seus irmãos. E se eu quiser me juntar a vocês? O que passo a fazer? Venha, siga-nos. Respondeu Tito com um ímpeto espiritual. O caminho da fé é repleto de desafios, mas também de alegrias que o mundo jamais poderá oferecer. Você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. As palavras de Tito eram como convites divinos, tocando uma parte do soldado que ele não sabia que existia. Naquele momento, a atmosfera testemunhava o inevitável confronto entre a luz e as trevas. Os outros soldados, percebendo hesitação em seu líder, começaram a trocar olhares confusos. Mesmo em meio à tensão palpável, uma certeza profunda nascia no coração de Tito: Deus estava em movimento, e as cadeias da dúvida estavam prestes a se romper. Mas e quanto aos meus irmãos? Perguntou o soldado em um sussurro. E se eles souberem? Um novo coração é a promessa de fé, disse Tito ao inclinar-se levemente à frente. Assim como Davi foi escolhido entre muitos, você pode ser transformado de dentro para fora. Quando você reconhece o Senhor, seus medos se dissolvem, e a verdade prevalece. As sombras das catacumbas estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Tito sentiu a presença de Deus se intensificando, como um perfume que se espalha em um lugar fechado. O soldado, agora desarmado, olhou para os irmãos ao redor e viu em seus olhos a esperança que ele tanto buscava. E uma voz profunda retumbou em seu coração, fazendo-o lembrar de Colossenses 1:13. Ele nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A luz, então, parecia surgir em seus olhos, liberando um calor que começava a derreter a resistência que até então o mantinha cativo. Entretanto,
uma sombra pairava sobre o futuro. Uma presença à espreita no escuro indicava que a luta estava longe de terminar. Enquanto a transformação do soldado se desenrolava, uma pergunta permaneceu no ar: até onde Tito e seus irmãos arriscariam suas vidas na entrega do Evangelho diante de uma possível traição que poderia ainda estar por vir? A promessa de Deus se movia como uma onda, mas o próximo passo ao qual esta fé os conduziria ainda era um mistério. A aliança divina que envolvia Tito e seus irmãos estava prestes a se manifestar de formas inesperadas, e o que aconteceria a seguir desafiaria até mesmo o entendimento mais profundo da soberania de Deus. Enquanto a luz tremeluzente da tocha projetava sombras nas paredes úmidas das catacumbas, o peso espiritual no ar tornava-se quase palpável. Tito viu a luta no rosto do soldado se intensificar, uma batalha entre fé e medo, esperança e dúvida. A cada instante, a energia espiritual pulsava ao redor deles como um manto invisível que buscava envolver corações necessitados. Estou pronto para ouvir, disse o soldado, a determinação lentamente sobrepondo-se ao temor. Suas palavras eram um eco sincero de uma alma sedenta por transformação. Tito fez um sinal aos irmãos, que se aproximaram, compartilhando a unidade que ecoava em seus espíritos. Vejam, começou Tito, nós não somos apenas homens presos pelo mundo. Somos testemunhas do Deus vivo, que com mão poderosa fez brotar milagres em nossa presença. Lembrem-se da multiplicação do pão e do peixe, quando ele alimentou milhares a partir de pouco. Ele é a nossa providência. As chamas da tocha dançaram enquanto as histórias de Deus tomavam forma no ar, podendo ser quase ouvidas como os sussurros de uma oração fervorosa. Os olhos do soldado brilharam com a certeza crescente. E como posso eu também ser tocado por essa força? Como posso me libertar da escuridão que habita em mim? Tito respirou fundo, sentindo a presença serena do Espírito Santo. Você deve se render a ele. Como está escrito em Romanos 10:9, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Este é o caminho. Os companheiros de Tito murmuraram em concordância, e a atmosfera se tornou elétrica com a expectativa de um novo começo. O soldado olhou para a tocha, seu rosto iluminado não apenas pela luz, mas pela revelação do que estava prestes a acontecer. A fé começava a despontar, aquecendo seu coração. E quanto a eles? Ele apontou com a cabeça na direção dos outros guardas, agora curiosos e atentos. Se aceitarem essa verdade, o que ocorrerá? E se forem traídos? E se precisarem escolher entre o dever e a fé? Deus não abandona aqueles que o buscam de todo o coração, respondeu Tito, cada palavra impregnada de poder. A jornada pode ser dura e o caminho estreito, mas ele é fiel para estar conosco em cada passo. O Salmo 27:1 nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda assim, uma sombra obscura continuava pairando sobre eles, e Tito sentiu a brisa da agitação que se aproximava. A decisão do soldado não era apenas uma escolha pessoal, poderia ter repercussões que ecoariam naquelas sombras. Uma fenda entre luz e trevas se expandia, e a tensão criava um cenário onde a coragem precisava prevalecer sobre o medo. Ao inclinar a cabeça, o soldado deixou que as palavras de Tito penetrassem profundamente. Ele estava prestes a fazer um compromisso que poderia custar sua vida e a de outros. O ato de fé exigiria dele não apenas um novo caminho, mas uma renúncia à lealdade de seu passado. Naquele instante, um estrondo ressoou das profundezas da catacumba. Crescendo em intensidade, como um rugido distante, trazia um aviso sombrio. O tempo estava acabando e as forças que queriam deter a luz começavam a se movimentar. Preparem-se! Tito exclamou. A batalha se aproxima. Os rostos dos irmãos refletiam a determinação inabalável, mas havia uma inquietação nas sombras. A história estava prestes a revelar se a luz poderia prevalecer ou se as trevas consumiriam mais um. O soldado olhou para Tito e finalmente com um pronunciado, mais firme: estou pronto. Lançou-se em direção à verdade que poderia custar tudo. Antes que pudessem se reagrupar, um grito ecoou pela catacumba, trazendo um sentimento de urgência e um tremor entre as paredes. As vozes da opressão estavam se aproximando, e o discernimento da presença obscura parecia se intensificar.
De acordo com a palavra de Deus, uma escolha seria feita e não apenas uma, mas muitas. A decisão estava ali, em suas mãos, e ninguém poderia escapar do plano soberano de um Deus que já havia traçado o caminho. O que se desdobraria a seguir, culminaria em um cumprimento das promessas que moldariam não apenas o futuro daqueles homens, mas um testemunho para todas as gerações. A luz estava prestes a brilhar em meio à escuridão, mas a sombra da traição e da dúvida também se aproximava, exigindo coragem e um amor que poderia transcender a própria vida. Irmãos, preparem os corações, pois a vitória de Deus pode ser mais próxima do que pensamos. As chamas da tocha tremulavam, lançando sombras dançantes nas pedras frias das catacumbas. A tensão no ar era palpável, enquanto Tito e seus irmãos se preparavam para o que poderia ser um confronto decisivo. O soldado, agora com o olhar resoluto, havia decidido se unir à causa da luz, mas o eco distante de gritos e passos apressados se aproximava rapidamente, trazendo o presságio de uma tormenta. Tudo o que fazemos agora ecoará por gerações, murmurou Tito, sua voz ingênua tingida de fervor. Como está escrito em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A obra que estamos prestes a realizar não se limitará a este momento, ela carrega a promessa de um futuro glorioso. O soldado assentiu, a determinação estampada em seu rosto. Estou preparado para enfrentar o que vier. Se Jesus é verdadeiramente o Senhor, então todo o meu passado se torna insignificante diante do que pode ser revelado. Cabe a cada um de nós agora acreditar, principalmente quando a escuridão parece mais densa, respondeu Tito, sentindo a presença do Espírito Santo se movendo como um vento brando. Precisamos estar unidos. A palavra diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Estaremos lutando não apenas por nós, mas por todos aqueles que estão perdidos nas sombras. Enquanto Tito falava, uma onda de temor e expectativa invadia os corações de todos. Os gritos se tornavam mais próximos, e a escuridão se adensava, como se formasse uma massa opressiva, tentando sufocar a esperança recém-nascida. Foi então que um a um, os outros guardas começaram a se aproximar, movidos por uma força maior. Eu também quero saber a verdade! Exclamou um deles, a voz trêmula, mas cheia de fervor. Por que vocês estão dispostos a arriscar suas vidas? O que tem que eu não tenho? Tito se virou, sorrindo, e viu a luz daquele momento brilhar nos olhos dos homens que antes eram seus inimigos. Nós temos a esperança de um novo amanhecer. Como está em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma onda de fé começou a se espalhar entre eles, e as sombras que estavam sobre os guardas pareciam recuar, enfraquecidas pela luz da verdade. Contudo, o estrondo que se ouvia mais perto, os lembrou da urgência que pairava no ar. Tito ergueu a tocha para iluminar o caminho à frente. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma faísca de luz se projetou das chamas, revelando uma passagem oculta, cheia de mistério e promessas. Aqui! Olhem! Tito exclamou, enquanto os olhos de todos se arregalavam em incredulidade. A passagem que se abria à sua frente parecia indicar um novo caminho, um cumprimento das promessas de Deus que ainda estava por vir. Deus está nos guiando! Mas antes que pudessem entrar, uma voz grave e ameaçadora ressoou da escuridão. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Há um custo para a traição e a luz. Tito, o que devemos fazer? Perguntou o soldado, sentindo o peso da batalha iminente. Devemos confiar em Deus, mesmo diante do perigo. É nisso que encontramos o poder e a proteção. Lembrem-se do que diz em Salmos 91:2, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Com a coragem renovada, e os corações ardendo em fé, Tito conduziu os irmãos adiante em direção à passagem revelada. Sabiam que essa decisão não escaparia do plano soberano de Deus. Enquanto avançavam, uma certeza pairava no ar,
o que estava por vir seria um cumprimento das promessas de Deus que se desdobrariam não apenas naquele momento, mas por toda a eternidade. E ao cruzar a entrada da passagem, uma nova revelação se desdobrou em suas almas, ecoando a verdade de que nenhum plano do Senhor poderia ser frustrado. As palavras sussurradas do céu rompiam o silêncio e prometiam: amanhã, tudo mudará. O selo do futuro estava sendo colocado diante deles enquanto se lançavam mais profundamente nas catacumbas. O que mais Deus havia preparado para aqueles que se atrevessem a ir em busca da verdade? As sombras ainda ameaçavam, mas a luz da esperança iluminava a cada passo nesta jornada de fé e revelação. As paredes da passagem ressoavam com os ecos dos passos de Tito e seus irmãos, enquanto adentravam mais profundamente na escuridão. A luz da tocha iluminava os contornos das rochas, revelando inscrições antigas em hebraico e aramaico que falavam de promessas e alianças eternas. O ar estava impregnado de uma concentração estranha, como se o próprio espaço estivesse aguardando a execução de um plano divino. Vejam! Tito apontou para uma das inscrições, onde se lia: Eis que envio o meu anjo diante de ti, para te guardar no caminho e para te trazer ao lugar que eu preparei. Êxodo 23h20, suas palavras provocaram uma onda de reverência nos homens ao seu redor. Eles estavam sob a proteção de algo muito maior do que eles mesmos, um propósito que transcenderia suas vidas. Mais, antes que pudessem meditar sobre a profundidade daquela revelação, as luzes da tocha começaram a falhar, como se a própria escuridão tentasse apagá-las. Um vento gélido soprou através da passagem, levando um cheiro de terra úmida e desespero. Um murmúrio ancestral parecia ressoar entre as paredes, como se as almas perdidas clamassem por libertação. Não se deixem abalar! Gritou Tito, sua voz firme, vibrante com a coragem que emanava do seu coração em chamas. Como está escrito em Romanos 8h31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos permanecer juntos, com nossos olhos fixos no Senhor. Os soldados, agora seus irmãos na fé, começaram a cantar em uníssono uma antiga canção de louvor, com as vozes se elevando sobre a tempestade que se formava ao redor deles. A música trouxe um novo ânimo, como o despertar da manhã que elimina a escuridão da noite. Mas a presença do inimigo não estava longe. Vocês acreditam que podem dar as costas à escuridão e viver na luz? A voz ameaçadora ressurgiu, agora mais clara e definida, ressoando como o trovão através das catacumbas. Era a voz de um adversário, um espírito maligno que havia se alimentado da desolação e da tristeza que povoavam aqueles corredores. Vocês não têm ideia do que estão despertando. O custo de sua fé pode ser mais alto do que imaginam. Tito sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas suas palavras foram firmes. Estamos cientes dos riscos, mas preferimos caminhar na luz do Senhor. Como nos exorta em Efésios 5h08, pois noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Com cada passo dado, a tocha parecia ganhar força e intensidade. Não apenas iluminava o caminho, mas também se tornava um símbolo de esperança que desafiava a escuridão. Enquanto se aventuravam mais adiante, uma nova passagem surgiu, mais ampla e segura. No entanto, choques de dor pareciam emanar do espaço ao redor, como se as próprias paredes clamassem por um libertador. Ao entrarem na nova câmara, uma luz radiante começou a emanar de um altar central, coberto por vestígios de incenso e ofertas passadas. Tito ficou parado, absorto em sua beleza. Isto é um sinal, disse, com a voz trêmula em reverência. Como está escrito em Isaías 60:1, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor é nascida sobre ti. Pela primeira vez, os homens sentiram um poder substancial em sua presença. Era a promessa de Deus se manifestando diante deles, lembrando-os de que a aliança não fora esquecida. Porém, logo a luz foi cercada pelo zumbido da escuridão que continuava a pairar como um predador. O mesmo espírito maligno parecia agora se manifestar de maneira mais intensa, o que aumentava a tensão no ar. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Questionou a voz novamente, agora parecendo mais próxima, como um sussurro que percorria a espinha de cada um deles. Vocês acreditam que podem se libertar das suas correntes sem um sacrifício? A pergunta ficou pairando no ar, e cada coração pesava as palavras. Tito olhou para seus irmãos,
buscando consolo e força na unidade que agora os ligava. A maior liberdade vem através do sacrifício de outro, ele disse, citando a promessa de um Salvador já designado. Naquele momento, a verdade se fez ainda mais clara, eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas participando de uma batalha muito maior, representando a luz em uma guerra que não era deles, mas de Deus. E, enquanto se preparavam para o que estava por vir, Tito sentiu a presença de Deus envolvê-los como uma nuvem. Preparem-se, irmãos. A batalha é do Senhor e o amanhecer se aproxima. A luz da verdade triunfará. Assim, em meio à escuridão opressiva, o eco da gloriosa aliança divina ressoava e, com cada passo decidido, a certeza do cumprimento das promessas se aproximava. A voz do céu sussurrou sobre eles uma nova revelação, pois, em breve, o brado do libertador ecoará, e a verdade será revelada. Amanhã, não apenas as correntes, mas os corações das nações serão libertados. Tito e seus irmãos se levantaram na presença da luz resplandecente que emanava do altar. O brilho era tanto que suas sombras pareciam dançar nas paredes de pedra fria, projetando-se sobre as inscrições e marcas esquecidas que testemunhavam a história de um povo em busca de redenção. Um murmúrio profundo ainda reverberava ao seu redor, como se ecoasse através dos séculos, e a expectativa da revelação divina pairava sobre eles. "Vamos nos aproximar!" exclamou Tito, sua voz uma doce mistura de determinação e temor. À medida que avançavam em direção ao altar, o ar parecia vibrar, carregado de uma energia que pulsava como o batimento de um coração. As vozes dos homens aumentavam em louvor, formando um cântico que se unia a um murmúrio ancestral. Eles sentiam que estavam na iminência de desvelar um segredo guardado por muito tempo. Ao chegarem mais perto, notaram que o altar estava adornado com diversos itens, um incensário dourado, uma taça, e um rosto esculpido que emanava uma paz inexplicável. Tito estendeu a mão, tocando delicadamente a superfície do altar. Uma onda de calor percorreu seu corpo, fazendo sentir como se partes de sua própria história estivessem entrelaçadas àquelas oferendas. Como está escrito em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. De repente, a voz do espírito maligno irrompeu novamente, mais potente, como um trovão. Vocês acham realmente que estão prontos para o que está prestes a acontecer? O caminho para a verdade é repleto de dor, o sacrifício é o custo da liberdade que desejam. Os homens tremeram diante da força daquela declaração, e uma sombra densa os envolveu, como se a própria escuridão tomasse forma à sua volta. Mas Tito, em um ato de coragem, ergueu as mãos e clamou: "Temos um novo pacto, firmado no sangue do Cordeiro. Um lugar de redenção foi prometido a nós." Com isso, a luz da tocha incendiou-se ainda mais, iluminando não apenas o espaço, mas revelando vislumbres da verdadeira adoração e da vitória que viriam. A escuridão pareceu hesitar, suas sombras repelidas pela declaração de fé e pela convicção de Tito. A tempestade que ameaçava descer começou a dissipar-se, e os ecos do cântico de louvor tornaram-se mais penetrantes, como se fossem respostas a cada palavra lançada na batalha espiritual. "Eis que eu criei o laguinho da poeira e faço o caminho de volta à casa dos meus escolhidos. Não haverá sombra para aqueles que andam em minha luz." A voz divina soou, reverberando como um eco através da câmara. De repente, a calma implacável silenciosamente invadiu o espaço. O altar começou a brilhar de uma maneira transcendental, como se um novo fogo divino se acendesse na presença dos homens. Olhando com mais clareza, Tito viu que os objetos sobre o altar não eram apenas oferendas inanimadas, cada um deles continha uma história, uma conexão com a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Ali estavam sinais de promessas cumpridas, um testemunho vivo da fidelidade divina. "Vamos nos unir em oração", disse Tito. Todos eles se posicionaram em círculo ao redor do altar, e Tito começou a clamar ao Senhor. As palavras fluíam como água viva, e logo os outros se uniram em fervorosa súplica, proclamando a fé em Deus que ainda tinha planos grandiosos para os que confiam. E naquele clamor unificado, uma nova revelação começou a se desvelar. Assim diz o Senhor: em meio à escuridão, eu levantarei uma bandeira e a libertação se aproximará. Estariam dispostos a sacrificar o que amam por aquilo que eu prevejo? Pois o que está por vir transcende o que entendem.
A atmosfera estava eletrificada com a presença do Alto. Os homens compreenderam que a verdade a ser revelada era muito mais do que uma batalha por si mesmos, era uma luta por uma geração, por nações. Assim, em meio à luz radiante que iluminava seus rostos, a certeza do cuidado e do propósito de Deus os envolveu. A voz ecoou uma última vez: amanhã, os caminhos do desespero se transformarão em passagens de esperança, e testemunharão as cadeias sendo quebradas. Mas preparem-se, pois o que está sendo solicitado é mais do que um mero sacrifício, é a entrega total. A luz continuava a brilhar, mas agora uma nuvem de expectativa pairava sobre eles. O que estaria prestes a acontecer lhe seria revelado, e as marcantes palavras de Tito reverberavam em suas mentes, enquanto a escuridão retrocedia um pouco mais. O amanhecer está vindo, e o Senhor dos Exércitos é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Os olhos de Tito brilhavam com uma determinação renovada enquanto ele e seus irmãos se retiravam do altar, cada um deles ainda mergulhado na intensidade daquela experiência divina. As palavras que haviam recebido reverberavam em suas almas como o eco de um trombeta, anunciando a chegada de algo extraordinário. Ao se afastarem, uma nova luz começava a despontar no horizonte, permitindo vislumbres de um futuro moldado pelas promessas do Senhor. Naquela mesma noite, Tito, em sua solidão, subiu a uma colina próxima à cidade. Ele queria estar mais próximo do céu, buscando direção e confirmação do que lhe fora revelado no altar. O céu estava adornado com estrelas que reluziam como testemunhas em uma aliança celestial. Ele se lembrou do que estava escrito em Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. A profundidade desse versículo confortou, reafirmando que, mesmo no desconhecido, Deus tinha um plano soberano. Enquanto contemplava a madrugada que se aproximava, Tito fechou os olhos e começou a orar. Sua oração era intensa, pedindo a Deus que o preparasse para os desafios que estavam por vir. Senhor, ele clamou, nós estamos prontos para obedecer-te. Mostra-nos o caminho, e ajudai-nos a sacrificar o que amaríamos, se tal for necessário para que os teus propósitos sejam cumpridos entre nós. Subitamente, uma brisa suave passou através dos ramos das árvores, e uma voz suave, mas firme, ecoou em seu interior: teus esforços não passarão em vão, Tito. Acredito que você será o ponteiro que dará início ao cumprimento das promessas. O coração de Tito disparou ao ouvir essa confirmação, sua alma pulsando com um fervor que nunca antes experimentara. Na manhã seguinte, ao amanhecer, um avivamento se espalhou pelo acampamento. Os homens que estiveram ao redor do altar se reuniram novamente, ansiosos por ouvir Tito. Com um semblante sério, ele compartilhou a confirmação que receberá. A fé coletiva que revigorou seus ânimos era palpável. Preparem-se! O Senhor está fazendo algo novo em nosso meio. Ele nos guia em direção à libertação. Conforme Tito falava, sua palavra era acompanhada por uma poderosa unção do Espírito Santo. As vozes se uniram em clamor, e lágrimas de alegria e temor percorriam os rostos dos homens. Ouvindo seu líder, muitos começaram a confessar as amarras que os seguravam, os pecados e medos que os aprisionavam. Mais, assim como os céus estavam se abrindo para um novo dia, o espírito maligno que havia se manifestado antes parecia estar se aproximando novamente. Um vento forte soprou através do acampamento, e a voz do espírito se fez ouvir, cortante como uma lâmina: vocês realmente acham que escaparão deste labirinto que construí? Não, o desespero os cercará novamente, e as promessas que agora exaltam se transformarão em sombras. As palavras sombrias ecoaram, mas Tito permaneceu firme, seu coração palpitante com fé. Como está escrito em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com este conhecimento, nós rejeitamos a escuridão e afirmamos a luz que nos foi dada. Nesse momento, uma nova chama irrompeu no coração de todos. Opressor ou não, aquela visão do plano de Deus não poderia ser apagada. Os irmãos, inspirados pela visão de Tito, ergueram as mãos e clamaram ao Senhor. Uma onda poderosa de renovação espiritual fluiu como um rio através deles, e as correntes que os prendiam começaram a se quebrar cada vez mais. Então, antes que o dia se dissipasse, uma nuvem densa de glória desceu sobre eles.
A manifestação da presença de Deus foi intensa, e um novo decreto foi ouvido: preparai-vos, pois libertações brotarão de seu meio, e não temerão a escuridão. Estabelecerei um novo pacto com o meu povo, manifestando o que parece impossível. Num sopro de expectativa, Tito sabia que a jornada estava apenas começando. Ele olhou para os rostos de seus companheiros, encontrando ali o reflexo de um propósito renovado. Mas o que estava realmente por vir os levaria a um ponto culminante de escolha e entrega. O plano soberano de Deus se revelaria ainda mais, e Tito sentia que as respostas para as perguntas mais profundas de seus corações estavam prestes a desvelar-se. Retornaremos ao altar, declarou Tito, mas não sem antes nos prepararmos para o que Deus nos pedirá. A cada passo dado, uma nova revelação nos aguardará, e nos comprometemos com nossa total entrega. No horizonte, uma luz brilhava intensamente. O que estava prestes a esmorecer na escuridão dar-se-ia a partir do sacrifício. Assim, a expectativa aumentava, e uma nova jornada se aproximava, prometendo um encontro com o divino que mudaria o curso de suas vidas para sempre. As sombras já não eram mais uma abóbada sobre eles, mas uma ponte para a gloriosa revelação do Senhor. Na alvorada de um novo dia, Tito e seus irmãos se preparavam para o que estava por vir, conscientes de que a jornada até ali, marcada por provações e promessas, os conduzia a um momento decisivo. O eco do avivamento vibrava em suas almas, e a certeza de que Deus estava operando entre eles alimentava sua coragem. Hoje, Tito declarou com firmeza, seus olhos brilhando com determinação, caminharemos em direção à luz que nos foi prometida. Cada passo que damos é um ato de fé, e juntos, desbravaremos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Enquanto se reuniam, uma nova unção parecia revestir o grupo. Recordando as palavras de fé que circulavam entre eles, Tito os exortou: como podemos nos lembrar do que Deus fez para Moisés na travessia do Mar Vermelho? Ele abriu um caminho onde não havia. Hoje, devemos confiar que Ele fará o mesmo por nós, abrindo portas para a liberdade onde a opressão tenta nos sufocar. A expectativa vibrava no ar, e os corações pulsavam como um só, cheios de esperança e determinação. No entanto, a sombra da dúvida e da traição ainda persistia, espreitando nas profundezas das catacumbas. À medida que a luz começava a se intensificar durante o nascer do sol, um pensamento permeava a mente de Tito: seriam todos os presentes verdadeiramente fiéis? Haveria algum entre eles disposto a abrir mão da fé em troca de segurança? O temor da traição pesava sobre ele, mas aquele temor também despertava um espírito de vigilância e oração. Como está escrito em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Precisamos nos preparar, não apenas espiritualmente, mas também com prudência. Conduzidos pela chama da fé, partiram em direção à passagem que Tito havia descoberto. A expectativa de um novo começo enchia suas almas enquanto adentravam os caminhos que, até aquele momento, pareciam ocultos, como promessas aguardando o tempo de serem reveladas. Ao se aproximarem, Tito alertou: um novo pacto será formado. O que estamos prestes a testemunhar não será apenas por nós, mas por todos que se encontram em trevas. Devemos estar prontos para o preço que será exigido de cada um de nós. Os murmúrios de temor começaram a ser alinhados com as promessas de glória. Todos se uniram em oração, clamando a Deus por sabedoria e direção. Tito lembrou-se das palavras do profeta Jeremias, que dizia: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Ele proferiu com convicção: creiam, irmãos. O que se avizinha é a manifestação do plano soberano do Senhor, um passo em direção à redenção e ao cumprimento das suas promessas. À medida que avançavam, chegaram a uma câmara iluminada, onde poderiam vislumbrar o altar à sua frente, resplandecendo em um brilho que falava de antigas alianças. Contudo, antes que pudessem se aproximar, uma presença obscura ressurgiu das sombras à sua volta, cercando-os como um predador faminto. Vocês acreditam que podem mudar sua sorte? Que podem escapar da maldição que foi lançada sobre este lugar? Ressoava a voz da escuridão,
baixa e cortante, penetrando a coragem que pulsava entre os irmãos. Tito, em um movimento de ousadia, se destacou. Nós não somos escravos do medo, mas filhos da luz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8h31, proclamou, sua voz ressoando com firmeza. Hoje nós reivindicamos a vitória que nos foi prometida. Um clamor de unidade ecoou por todo o grupo, o poder de suas vozes elevando-se contra a opressão. Foi então que a luz no altar começou a pulsar, como se reconhecesse a determinação deles. Era uma resposta à declaração de fé de Tito e de seus irmãos, e a presença de Deus se tornou palpável. Eu irei adiante de vocês e prepararei o caminho, prometeu Tito, segredando ao coração desses homens que havia uma força maior em ação. Mas a oposição à luz intensificava-se, levando Tito a uma reflexão mais profunda. Se Deus está estabelecendo um novo caminho, que barreiras nós devemos enfrentar? Que sacrifícios nos são exigidos para que o plano do Senhor se cumpra em nós? Uma pergunta ressoava em sua mente, indagando a verdadeira profundidade do compromisso que estavam dispostos a assumir. Naquele momento, ele sabia que as dúvidas e ansiedades precisavam ser confrontadas com ação, e não com inércia. De repente, a luz irrompeu com mais intensidade. A verse convincente se estabeleceu na forma de um sussurro, revelando um caminho que eles nunca tinham imaginado antes. Levem suas cargas ao altar e deixem que a luz traga transformação. O que consideram um sacrifício se tornará uma ponte para a liberdade, ecoou a voz, provocando murmúrios de expectativa. Tito girou-se para seus irmãos, revelando o plano que fervilhava em seu coração. Precisamos nos render completamente. O Senhor já nos preparou a libertação e está nos mostrando o caminho. Mas a pergunta ainda pairava, até onde iriam dispor-se a ir para cumprir a vontade de Deus? O amor os conduzia, mas tinha de ser um amor que também fizesse sacrifícios e assumisse riscos. O que estava por vir não seria apenas uma transformação pessoal, mas um daqueles momentos em que as correntes social e espiritual de Roma podiam ser desfeitas. E assim, com corações ardendo de fé e olhos fixos na luz da promessa, começaram a se aproximar do altar. Cada passo representava um compromisso individual e coletivo de se lançarem nas mãos do Deus do impossível. A noite, que havia começado pesada e carregada de medo, agora resplandecia com esperança. Mas uma dúvida persistia. O que mais Deus exigiria nesta jornada? A revelação do Senhor estava prestes a explodir na história de Tito e seus irmãos, e eles estavam prestes a testemunhar na prática aquilo que poderia abalar até mesmo os alicerces de Roma.